Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E nessa temporada nós contamos com o patrocínio da Nuvi, uma farmácia de manipulação com mais de 1.200 metros quadrados para a produção de soluções oftálmicas estéreis e de altíssima qualidade. São mais de 90 ativos diferentes do portfólio, com a opção de associações e produtos sem conservante. As entregas são ágeis em todo o país, possibilitando um rápido início do tratamento. A Nuvi traz com exclusividade a nanociclosporina. Ela pode ser considerada uma evolução da ciclosporina A, visto que por meio da nanotecnologia, essa molécula apresenta aumento na capacidade de penetração e absorção, potencializando seu efeito terapêutico e reduzindo as reações adversas do tratamento. E hoje nós estamos com a Júlia Del Valle, ex-residente, hoje fellow. A Júlia é médica oftalmologista, especialista em oftalmopediatria e estrabismo pela Unifesp e atualmente fellow em genética ocular e eletrofisiologia na Universidade de Iowa, está conversando com a gente lá dos Estados Unidos. Obrigada, Júlia, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada por terem me convidado. Para mim é um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha experiência como residente e como oftalmologista agora ainda em treinamento. E o Gabriel é médico e está fazendo a residência de oftalmologia no 2º ano, lá no Rio de Janeiro, na faculdade No Hospital da Gamboa. Isso, no Hospital da Gamboa. O Gabriel foi presidente da Associação Brasileira das Ligas de Oftalmologia, a ABLAU, né? E tem, com certeza, muitas coisas para dividir aqui com a gente hoje. Sim, obrigado. É uma honra estar convidado aqui, falar um pouco da minha experiência atual como aluno CBO no Hospital da Gamboa e da experiência passada da ABLAU, na qual tive contato com a Viviane algum tempinho atrás. Um grande presidente, fez história, né, Gabriel? Muito bom. Então, nós vamos começar, porque a gente tem muita coisa para conversar, né? Maria Cecília, vai. Então, vamos lá. Ju, começa você, as mulheres. Claro. E me fala assim, onde você fez a tua graduação, a residência, e quando que foi isso, né? E quando que você descobriu que queria ser oftalmologista? Então, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Ciências da Saúde, em Porto Alegre, e com um período sanduíche na Newcastle University, na Inglaterra, e fiz a minha residência no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, com a honra de ter como professora a doutora Viviane e a doutora Maria Cecília, e eu soube que eu queria ser oftalmologista logo no início da faculdade. Eu nunca entrei com esse objetivo, mas quando eu entrei na faculdade de medicina, eu inicialmente não tinha assim, um desejo muito grande de ser médica, foi por questões ao meu redor. E eu sempre gostei muito de engenharia e de física e matemática. Então, quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre, eu já tive a disciplina de biofísica. E eu aprendi a biofísica da visão e decidi ali que eu já ia ser oftalmologista. Que legal, mas por que você foi para medicina, então? Se você gostava desses assuntos que, teoricamente, não tem muito a ver com a medicina? Sim, na verdade, eu prestei vestibular em todos os meus vestibulares para engenharia. E tirei uma nota muito boa no Enem, que eu passaria em medicina. E na época eu tinha só 16 anos. E Nossa. O meu avô, assim que eu prestei o vestibular, ele faleceu. E ele era médico, e quando ele faleceu, ele pediu que o desejo dele era ter um neto médico, e ele não tinha nenhum. Então foi uma pressão muito grande da minha família para que eu fizesse medicina. E aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer, mas se eu não gostar de nada, eu desisto e troco de curso. E aí logo no primeiro semestre eu conheci a oftalmologia e me apaixonei, tinha certeza que era isso que eu ia fazer. Nossa, que Uau, que legal. responsabilidade, hein, Júlia? Foi jóia. Gabriel, me conta um pouquinho de você, né? Agora no meio do furacão da residência, no R2, né? E o Hospital da Gamboa, eu fui dar uma estudadinha, assim, né? Um hospital já do outro século, né? 1800 e alguma coisa, né? Super legal, Santa Casa de Misericórdia, né? Isso, E
me fala assim, você já é do Rio de Janeiro, nasceu aí, onde que você fez sua graduação e também quando que decidiu por essa especialidade da oftalmologia? Eu sou carioca mesmo, com direito a sotaque. Sotaque Mesmo. gostoso. E eu comecei minha graduação na UFRJ, quando fiz uma interrupção, uma pausa que era para ser um período de... Depois que eu terminei o ciclo básico, eu ia fazer 2 anos de teologia em Israel, acabaram virando 10 anos, foram 5 anos de teologia e mais 5 de biomedicina. Então eu tenho uma base de humanas e de pesquisa forte. E quando eu voltei ao Brasil, os créditos na UFRJ tinham expirado, eu terminei minha graduação na Universidade Estácio de Sá, privada. Então tive uma experiência pública, privada, foi bem interessante na minha formação. Estou me falando de inícios, né? Eu acho que vou ter 2 coisas em contato com a Júlia na minha escolha pela oftalmologia, que tem a ver com avô e tem a ver com, acho que a Júlia fez um fellow em estrabismo, né? O meu avô ele era estrabólogo, o Dr. Rafael Benchimol, foi presidente da SBO lá atrás, em 1960. E quando eu era criança, meus pais, também oftalmologistas trabalhando, não tinham com quem me deixar na hora da volta da escola, eu ficava no cantinho do consultório do meu avô, ele me botava numa caixinha para ver o leão dentro da jaula e fora da jaula, fazendo exercício de convergência. E eu vi os pacientes chegando com seus problemas, sendo atendidos na clínica consulta oftalmológica pelo meu avô e saindo mais satisfeitos. Eu falei, caramba, olha só, o oftalmo faz bem para as pessoas. Então, não só tinha coisa de, poxa, já tenho paz, com uma clínica pronta, mas eu via de perto o quanto isso fazia bem para as pessoas. Isso me inspirou a decidir oftalmo desde cedinho. Bem legal. Nossa, essa informação eu não tinha, que Também você não sabia? estudou 5 anos de teologia. Sim, sim. Me inspirou depois a fazer, quando eu estava como presidente da Blau, a fazer um simpósio de humanidades em oftalmologia. Eu agora no R2, mais para frente eu posso compartilhar com vocês, a minha experiência de relação médico-paciente, algo assim muito precioso para mim, apesar do ritmo que a gente tem que atender, da dedicação, focar naqueles poucos momentos, a dedicação com a essência do paciente, eu acho que essa base de teologia me ajudou a inspirar nisso. Nossa, com certeza. Eu tô super deslumbrada, assim, E com essa satisfeita com a informação, escolha, né? Por que a gente escolheu isso, vocês? A gente Acho que sempre até acerta, né? É até um ponto, mas é que na verdade as pessoas acabam demonstrando. A gente não sabia de nada disso sobre você, Gabriel, mas de alguma maneira você chamou a minha atenção, até porque a gente se conheceu por conta desse simpósio, né, de humanidades em oftalmologia, que é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né, e da qual eu tive o privilégio de participar, porque o Gabriel me convidou. Então, acho que ali a gente já vê algum diferencial no aluno, né? E por isso que, obviamente, você está aqui. Tenho certeza que tem muita coisa aí pra gente dividir. E a Júlia, porque a Júlia foi uma residente que se destacou muito, né, Júlia? O seu ano foi um ano muito icônico para mim, né? Porque foram 3 anos, foi uma turma que sofreu bastante, né, ao longo da residência. E eu acho que boa parte do motivo pelo qual existe o Oftalmo Expert tem a ver com a sua turma. E a Júlia foi uma residente que super se destacou, né? Não desmerecendo as outras, porque as 5, né? Você era a 6ª, as 5 eram excelentes. Mas você se destacou com algo que você agrega hoje no seu currículo, né? Que é a prova de título, que acho que a Maria Cecília vai falar sobre isso em seguida, mas que você conseguiu o 2º lugar, foi isso? Conta pra gente direitinho. Sim, então no meu ano eu fui a 2ª melhor nota na prova do CBO e também ganhei o prêmio CBO Refração e foi uma honra para mim e foi algo que, assim, solidificou tudo que eu fiz durante a residência, eu acredito. Então, com certeza deixou uma marca, né, que é o motivo pelo qual também eu tô aqui. Então, eu fico muito feliz que eu tenha ganhado esses 2 prêmios. Ô, Ju, mas você estudou para isso, assim? Você sabia que existia esse prêmio? Esse prêmio é especificamente para o 2º lugar? Ou foi uma coisa que veio, assim, mas eu acho que veio da tua história, né, Ju? Você acabou de falar que você gostava muito de física, né? E que você se apaixonou pela biofísica da medicina. Então, acho que agora a gente entende como é que você chegou lá, né? Faz sentido. Sim, eu nunca estudei, assim, diretamente com o objetivo de tirar o 1º lugar, nem de ganhar prêmio nenhum, mas eu sempre estudei durante a residência e sempre me foquei em tentar ser uma boa residente e tentar estudar sempre. Não só para a prova do CBO, mas também para a vida toda, né? Além disso, eu acho que eu tive grandes
exemplos, assim, então nos anos anteriores, pessoas que foram muito bem no CBO e tiraram boas notas, me inspiraram, eu usei como um espelho para mim, e eu sou um pouquinho competitiva, então queria tentar e ainda um pouco melhor. Mas eu acho que toda a minha trajetória durante a residência, tudo que eu estudei, contou para essa nota, mas ali na reta final também estudei ainda um pouquinho mais, e com um pouco de ajuda também das minhas colegas, que a gente estudava juntas, eu acho que fez toda a diferença Do seu noivo, para que né? eu Porque eu via conseguisse. vocês competindo todos os dias, a todo momento, e acho que isso levou vocês dois muito pra frente, né? É, Júlia, com certeza. independente da nota, assim, ainda que você não tivesse tirado essa nota, você estaria aqui, porque você sempre me mostrou, assim, que a residência não era uma coisa tão difícil, né? Acho que você passou pelos 3 anos da residência, né? Tirando de letra, diria assim, né, Vivi? De maneira leve, né? De maneira leve, assim, né? A gente percebia que você não era, assim, não estava sufocada por tudo aquilo, né? Você já tinha... Bom, eu imagino que você já deveria ter acompanhado outros serviços, já tinha bastante conhecimento, assim, bastante não digo, mas caminhava pelos congressos, cursos, isso antes já da residência, é isso mesmo? Eu vou agregar mais uma pergunta, Júlia, mas você não deixa de responder da Maria Cecília e você responde a minha se isso for pertinente. Mas você acha que, de alguma maneira, o que fez você levar a residência de uma maneira tão leve? Foi só a prática ou você acha que alguma coisa te diferenciava nesse sentido? Bom, eu já tinha um pouco de experiência, mas não era nenhuma experiência muito grande. Eu fiz estágios e fiz eletivos durante a faculdade em oftalmologia, então eu já tinha um pouco de conhecimento, mas honestamente eu acho que esse conhecimento faz diferença nos primeiros, assim, 2, 3 meses do R1, que o crescimento durante a residência é tão grande que eu acho que o pouco que você sabe do que você tinha aprendido antes todo mundo fica no mesmo nível, assim, em poucos meses. Eu acho que eu tenho uma personalidade, assim, otimista, e uma personalidade, eu acho que leve, assim, eu não sou uma pessoa que se estressa muito e a residência era meu sonho desde quando eu estava na faculdade, então eu acho que eu quis viver esse momento aproveitando tudo que eu tinha para aproveitar e tentando me expor a todas as especialidades que eu pudesse, tentando aprender tudo que eu pudesse, apesar dos problemas, né, que eu fiz a residência durante o Covid. Então, eu acho que isso me ajudou bastante a viver a residência de uma forma mais leve e tentar, ainda que me dedicando bastante, estar sempre assim, com um bom humor, um sorriso. Na Super medida do legal, possível. com certeza. Que linda. Eu só queria ressaltar que esse é um aspecto que eu acho que tanto a Ana Bárbara quanto a Thaís e o Gabriel também, acredito, até por tudo que ele já contou pra gente da vida dele, né? Mas que vocês traziam logo no início da residência, vocês sabiam a que vinham. Vocês sabiam por que estavam lá, né? Eu acho que, além de um equilíbrio emocional muito grande, porque eu acho que isso faz toda a diferença, vocês sabiam por que vocês estavam lá. E vocês estavam lá porque esse era o propósito. Era ali que vocês deveriam estar naquele momento. Então, acho que isso fez você saber e levar todas as dificuldades, porque sempre tem, né? De uma maneira muito leve. Claro que tem muito a ver com a tua personalidade também. Mas muito bacana, assim, muito bacana. Você é uma pessoa encantadora. Gabriel, me fala um pouquinho como é que foi isso de ser presidente da Blau, né? E o que você aprendeu nesse ano de ser presidente da Blau e a importância mesmo da Blau para a oftalmologia hoje. Explica um pouquinho para o pessoal também. Claro, com prazer. Tudo começou, eu estava um dia no corredor da faculdade e um colega meu falou: Gabriel, você não gosta de oftalmo? Eu falei: gosto. Então, a gente tem liga de oftalmo aqui na faculdade, por que você não vem participar? Então eu entrei e, assim, a liga, assim, é algo que é relativamente recente nas faculdades de medicina, são encontros extracurriculares para pessoas interessadas que já têm um interesse anterior numa especialidade ou querem descobrir um pouco mais, pararem e focarem naquilo e encontrarem estágios naquilo.
e me encantou, porque eu já tinha um interesse em oftalmo. Então, de ligante, eu fui para diretor, eu fui para presidente da liga organicamente na minha faculdade, e então me envolvia mais e mais estágios, ia mais e mais congressos. Então, a liga de oftalmologia, ela faz esse processo que vocês acabaram de falar, que foi uma coisa que estava presente na Júlia, que é um amadurecimento ao longo dos 6 anos. É um pouquinho aqui, 1 horinha por semana, já entrando mais em contato. O VEIT, se a pessoa não tem interesse em oftalmo, UV é uma palavra fora do vocabulário, entendeu? Sim. Visão subnormal, tem algumas especificidades oftalmológicas, mesmo cirurgia de catarata, que às vezes algum avô tem, mas como é que faz isso? Facoemulsificação, é uma microcirurgia. Então, esses termos, ao longo de 6 anos, de pouquinho em pouquinho, vão construindo um conhecimento. E a Ablau organiza mais de 130 ligas no Brasil inteiro. São mais de 300 faculdades de medicina hoje no Brasil. E a Blau fornece aulas, dá espaço em congressos, descontos nos ingressos e promove atividades de extensão comunitária. Então, depois de eu estar já mais velho, né, eu passei 10 anos fora, então já tinha estudado 2 anos antes na UFRJ, com um pouquinho mais de tempo e jogo de cintura, eu falei, poxa, eu acho que eu posso agregar aqui na Blau. E fui bem recebido pelo professor Pedro Carricondo, pelo professor André Portes, e me deram espaço para chegar ao cargo de presidente, que foi uma responsabilidade e uma grande honra. Ajudar as 130 ligas com milhares de ligantes que tinham esse interessezinho. E quando eu cheguei hoje na residência, né, se eu pudesse dizer uma palavra na residência agora no meio do R2, é paixão, porque finalmente eu estou ali na lâmpada de fenda, com a minha lente de fundoscopia, e prescrevendo colírios, e dando as orientações, e vivendo aquilo que eu sonhei ao longo de pouquinho em pouquinho, ao longo da residência. Então, a Blau, eu acho que ela facilita um processo para a oftalmologia, que é comum em muitas especialidades, que seria a evasão de um residente que entra numa residência e descobre que não é aquilo. Com a Blau, fortalecendo as ligas nas faculdades, eu acho que diminui esse tipo de fenômeno e pode aumentar um pouquinho esse brilho nos olhos de quem chega e finalmente está tendo contato e vivenciando, apesar da rotina intensa, vivenciando esse sonho. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Esse brilho no olho, eu também tinha isso, né? Eu não participei das ligas, porque eu acabei decidindo depois. Mas a hora que eu decidi, assim... Mas não existia liga na tua época? Não existia? Não existia, porque a liga foi fundada, pelo menos aqui em Curitiba, eu lembro que quem começou na época foi a Luísa Hopker e a Ana Paula Canto. Ah, elas são depois então foi de depois. mim. Eu ia te fazer essa verdade. pergunta em seguida, porque aqui em Curitiba a gente sabe que foram alguns anos depois. Quando surgiu a Blau? Você tem ideia? A Blau tem em torno de 12 anos, se eu não me engano. Ela surgiu em Foz do Iguaçu, num congresso da SBO, num papo entre o Pedro Carricondo e o André Portes. Mas a primeira liga médica na história das faculdades de medicina do Brasil, se eu não me engano, foi na década de 80, uma liga de sífilis, ou na USP, ou na Unicamp. Era realmente um encontro extracurricular com um tema central. E de sífilis para cardio, para chegar no oftalmo, e agora ser algo que, com a proliferação de faculdades de medicina, né, os alunos querem ter seus diferenciais, e acaba que isso beneficia as residências e a sociedade como um todo, ter o aluno que vai amadurecendo gradualmente. Eu acho sensacional, porque assim, 12 anos é muito jovem. E o nível de organização que vocês atingiram, eu acho fenomenal. Eu acho até que vocês vão adquirir um papel, a gente que olha o contexto da educação, né? Um papel que tem se tornado cada vez mais importante nesse preparo do residente para entrar efetivamente como médico, né? Então, acho que é mais ou menos isso que você está falando. E eu acho muito legal porque você, apesar de ser R2, quer dizer, proporcionalmente jovem, né, na carreira, você tem uma visão muito ampla. Eu vou furar um pouquinho o protocolo aqui da Maria Cecília, porque eu queria muito saber um pouquinho dessa tua experiência fora. Esses 5 anos que você vai fazer teologia, conta um pouco pra gente qual é a tua religião. Obviamente você vai para Israel, as pessoas já subentendem, mas conta pra gente um pouquinho de o que te motivou aí, como é que foi essa experiência, e você fez então 5 anos de teologia e 5 anos de biomedicina, foi isso? Sim, foi isso mesmo. Bom, não por acaso eu estou aqui com a minha kippá, porque hoje é um dia sagrado para a minha religião. Hoje é Pessach, a Páscoa judaica, a gente celebra a libertação dos hebreus no Egito, né, segundo a nossa fé. E
calhou de ser um feriado estadual no Rio de Janeiro, então pude estar com a minha família e fazer uma ceia, ontem à noite. Eu estudei numa escola judaica, mas que não se aprofundava muito nas raízes. Depois que eu terminei o ciclo básico da faculdade de medicina, eu falei: "Quero me aprofundar". Gosto de línguas, quero me aprofundar no hebraico, aprendi aramaico, então eu estudava com a teologia, partes espirituais, místicas, a cabala mais a original, parte de história, legislação, parte de filosofia. Foram 5 anos muito enriquecedores. Eu morava, num seminário no deserto. Foi uma experiência também, assim, enriquecedora, assim, por vários aspectos. Depois de 5 anos, eu não tinha formação para ser rabino, para ser líder comunitário, mas sim para ter uma bagagem para mim, para minha família. E depois eu falei: "Bom, vou voltar à carreira acadêmica em Israel", poxa, um país com menos de 80 anos, mais de 10 prêmios Nobel, esbarrei com alguns no campus da faculdade. Comecei a faculdade de biomedicina, tinha algumas linhas de pesquisas de células de retina, mas acabou que eu estava mudando de uma cidade para outra, não cheguei a pegar o diploma, mas assim, o contato com pesquisadores de alto nível, um país onde valoriza-se a ciência bastante, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falava: "Poxa, eu estou aqui sozinho, fazer medicina talvez seja puxado, vou fazer biomedicina, vai ser um puxado diferente". Até que o Brasil me chamou de volta e eu voltei: "Tá bom, vou voltar para medicina e para oftalmo, que é o meu destino mesmo". E eu voltei com isso, com esse naco para a relação médico-paciente, que gerou na Ablau o Simpósio de Humanidades Médicas, onde a primeira palestra foi sobre comunicação de más notícias na oftalmologia. Quando a gente está na faculdade de medicina, a Júlia certamente passou por isso, na graduação dela lá, onde a gente fala sobre paciente terminal, paciente com neoplasia, como a gente comunica para ele sobre o término da vida. E o residente, o R1, o R2, muitas vezes ele tem que dar um diagnóstico de um prognóstico ruim visual, de que ele tem um glaucoma muito avançado, de que a retina descolou e uma cirurgia de retina de vitrectomia tem um pouco potencial de restaurar a visão dele. Então a gente dá mais notícias na oftalmologia. Como a gente dá isso? Como o R1, assim, às vezes com um grau de maturidade em desenvolvimento, dá isso? Então a gente convidou alguns palestrantes, inclusive uma paciente com retinose pigmentar, que tem uma baixa visão, e eu contou do ponto de vista dela, de paciente, para escutar como ela recebeu a notícia, como seria bom para ela receber a notícia. Então a teologia, ela entrou na minha oftalmologia através disso, e a biomedicina como pesquisa, né? A gente vai nos congressos, é interessante trazer um trabalho, né? Eu ainda não cheguei no R3 para chegar a Júlia com minha competitividade e tentar tirar um prêmio, mas assim, a gente vai no dia a dia, prestando atenção às coisas pequenas. Poxa, chegou uma paciente semana passada, estava podando a jardinagem dela, látex de uma planta exótica espirrou no olho dela. Fui lá no PubMed, tinha pesquisa sobre vários, eu tenho um amigo botânico, né? Várias espécies diferentes do gênero, mas não daquela específica. Poxa, dá para ser um relato legal. Então, atenção, o naco de pesquisa estava aí. Então, eu acho que cada um com a sua bagagem, com as coisas que o destino vai colocando na frente da gente, né? Se a gente souber aproveitar, dá para ser coisa boa e a gente agregar e trazer mais luz ao mundo. Eu acho que as religiões têm esse princípio, a minha tem isso também, eu acho que muitas têm isso também. Eu posso fazer só mais uma perguntinha? Que a gente tem uma conversa hoje com um médico já mais vivido, exatamente, né? Ele escreveu um artigo numa das revistas aqui do CRM, né? Falando sobre a receita do médico, assim, né? Como formar um médico. Um bom médico, né? Um bom médico. E daí ele começa a citar vários filósofos, né? Ele fala Montaigne, ele fala Paracelso, ele fala... quem que é o outro que ele fala? Agora eu não vou lembrar. E eu lendo o texto, eu falei assim, ai, gente... Eu gosto pessoalmente de Montaigne, dos textos dele, e eu falo, será que os nossos residentes conhecem, né, os filósofos? Será que tem algum contato com isso, né? E aí eu tenho certeza que você, com 5 anos de teologia, tem um conhecimento bem grande de filosofia, né? E aí você traz essa resposta para mim. A gente às vezes subestima os jovens, e eles têm muito a oferecer, eles têm muita bagagem, não quer dizer que
né? E com certeza você ia enriquecer essa nossa conversa com o doutor. Mas tá aí a Blau para provar isso, né? Com certeza. Isso é fascinante, realmente. Gabriel, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente, que eu não sei se você tem experiência, mas Israel é um polo de tecnologia, né? Dentro da saúde. Você teve vivência com isso, não? Olha, indiretamente, né, minha mãe ela faz retina clínica, então eu escuto o nome Nat Weissman o tempo todo, ela é uma sumidade, eu não sei se eu pronunciei o sobrenome dela correto, mas ela é uma sumidade na Sociedade Europeia de Retina, desenvolvendo novas técnicas dentro da oftalmologia. Eu acho que Israel foi um dos pioneiros em transplante de córneas artificiais também, dentro da oftalmologia ainda assim, né? E falando de tecnologias fora oftalmológicas, né, a tecnologia de gotejamento é algo que faz o deserto florescer em Israel, e Israel, em parceria com a cidade do Nordeste brasileiro, ajudou a transmitir essa tecnologia de gotejamento, onde, se você gotejar de pouco em pouco, dá pouco tempo do sol evaporar aquela água, então tem maior produtividade na lavoura. Esse é um tipo de tecnologia. O Waze, que todos usamos, foi desenvolvido em Israel, né, para a gente dirigir no trânsito. E como a gente tem um espaço físico pequeno, com poucos recursos, a gente não tem petróleo, tem só um pouquinho de gás, poucos minérios, então a gente investe na educação. É um povo que por 2.000 anos viveu fora da sua terra original, e tendo que, aos 13 anos, um judeu tem que ser alfabetizado. Então, a educação e ensino é algo que faz parte da cultura israelense. Tem uma taxa de educação acadêmica universitária bem alta, né, proporcionalmente no mundo, e a gente tem que se virar. Então, a gente usa a criatividade para tentar inovar. Como a educação eleva o nível de uma nação, né? É muito bacana mesmo. E não à toa é chamada de a nação de startups, né? A quantidade de Vale do Silício ali no Oriente Médio. Perfeito. Bom, vamos para a parte não negativa ou ruim, né? Mas, Ju, me fala uma coisa. Como é que foram esses 3 anos de residência? Ficou algum trauma? Algum dia que foi negativamente, assim, lembrado? Alguma coisa que você não gostou, se arrepende? Bom, eu fiz a residência no período do Covid, né? Então, eu acho que os dias das notícias de ter que ir para UTI Covid, ter que trabalhar com os pacientes Covid na emergência, eu acho que esses, com certeza, foram os dias mais difíceis da minha residência. Ter que sair do oftalmo e ir para um lugar desconhecido, desconfortável, com experiências ruins, acho que com certeza essa foi a fase mais difícil, mas também foi uma fase de muito crescimento, né? A gente aprendeu a ser resiliente, a gente aprendeu a dar más notícias, a gente viveu algo que eu acho que por muitos anos os residentes não vão viver, e por mais que tenha sido difícil, foi um período de muito crescimento e de muito aprendizado também, né? Além disso, eu acho que o R3 é um período que também, para mim, foi, eu acho que o ano acho que mais legal e o mais difícil também. Porque quando você tenta fazer algo a mais, você acaba sendo, talvez, eu tinha essa sensação, o último a ir embora todo dia. E isso, às vezes, eu sabia que eu estava construindo o meu futuro, que era uma coisa boa, mas às vezes você se pega assim, nossa, será que tá valendo a pena eu ser a última a ir embora todo dia? E a resposta é que sim, que valeu muito a pena. Então, apesar assim desses lados ruins, que às vezes a gente se encontra, tudo isso é crescimento, e tudo isso ajuda a criar a tua imagem para depois da residência, né? Então, isso deixa uma marca de quem você era, de como você agiu nessas situações, e eu acho que isso para mim é uma coisa muito importante, um lado muito positivo dessa experiência ruim. Eu tenho uma lembrança com você, tenho várias, mas tem uma em especial, que tinha uma coisa do estrabismo que eu não entendia, assim, daí eu sabia que a Júlia ia fazer isso. Eu falei, Júlia, me explica como é que é esse teste aqui? Isso não faz sentido pra mim, assim, né? Por que isso é diferente disso? Daí ela falou assim, não, mas veja,
é assim. Eu falei, nossa, é tão simples! E ela me explicou isso e eu fiquei tão feliz de aprender e fez diferença pra mim. E a gente sabe que explicar é uma coisa que você tem que conhecer muito profundamente, né? Ninguém explica uma coisa bem se você não tiver um pleno domínio daquilo. Então, muito legal. Agora, é bem legal a maneira como você vê as coisas, né? Porque eu também acho que em qualquer situação, por pior que ela pareça, você sempre tem uma oportunidade de aprendizado, né? Você pode olhar porque é ruim, você pode olhar porque que é oportunidade. Então, isso é bem bacana. E um outro comentário que eu vou falar do que você disse é que os 3 anos de residência, eles realmente são muito intensos, né? Muito, muito intensos em todos os sentidos. E você efetivamente saber por que você veio, eu acho que faz toda a diferença, porque são 3 anos, né? São 3 anos e essa pergunta que você se fazia todos os dias, será que vale a pena eu ser a última a sair, né? Será que é assim mesmo? E você mesma respondeu agora, alguns anos depois, né? Que sim, porque a residência é isso, é um período muito intenso e que você deve aproveitar todos os minutos ao máximo, né? Isso para quem está nos ouvindo. Ju, vamos aproveitar e agora falar de uma palavra que você poderia definir os teus 3 anos de residência e também um conselho para quem tá aí no meio do furacão da residência, às vezes um pouco assoberbado, estressado. O que você teria para dar de conselho? Sim. Bom, para mim a palavra que são 2 palavras que definem a residência para mim, assim, a primeira é crescimento, e eu acho que eu já falei um pouco sobre isso. Eu acho que é o período da vida, assim, que a gente sai do 0 a 1 milhão em só 3 anos, e por isso que a gente tem que aproveitar cada minuto da residência. Mas a segunda palavra, que eu acho que é a mais, um pouco menos esperada, assim, seria conexões. Que eu acho que a residência é o momento que você deixa a tua marca por muitos e muitos anos. Então, primeiro, eu conheci o meu noivo na residência, então conexões tem um pouco a ver com isso também. Mas você cria amizades, você cria o que no futuro talvez seja a tua rede de referências. A impressão que você deixa na residência, que você deixa com os seus chefes, isso vai durar muitos e muitos anos. Então, eu acho que aí vem junto o meu conselho. O meu conselho é: faça sempre um pouquinho a mais. Não faça só o que é esperado do residente, porque é esse pouquinho a mais todo dia que no final vai fazer muita diferença, que vai deixar a tua imagem melhor, que vai te fazer ser um oftalmologista melhor, você vai aprender mais, você vai deixar uma imagem de um bom residente, de um futuro bom oftalmologista. Tudo isso por fazer um pouquinho a mais. Às vezes, um slide de uma aula fazer um pouquinho mais bonito. Às vezes, na hora de estudar um pouquinho a mais. Eu acho que na hora de você acabou tudo, tem alguém que não acabou, oferece para ver mais um paciente. Eu acho que tudo isso que você dá um passo extra, isso conta para o teu futuro como oftalmologista, frente aos outros, então frente aos colegas e frente ao staff da residência, mas também para você mesmo, para ter o crescimento pessoal e para no teu crescimento como oftalmologista. Então, saibam que a residência é o momento de você criar essas conexões que vão durar para o resto da vida, tanto de amizade quanto de professores, que eu tive ótimos durante a residência, em todos os sentidos. E é o teu momento de deixar essa boa imagem e de tentar fazer um pouquinho mais todo dia. Isso aí, super legal, né? Gabriel, acho que você falou um pouquinho da tua palavra, né? Que é paixão. Finalmente você está realizando o sonho de todos aqueles anos de liga e estudo da oftalmologia e de repente agora você está realmente ali na lida da oftalmologia com os pacientes. Então você falou um pouco de paixão. E fala pra gente um pouco se você teve momentos difíceis, coisas que você não gosta da residência. Se você me permite, eu vou voltar um pouquinho a palavra paixão. Acho que a Júlia acabou de falar disso, né? Ela encontrou o noivo dela na Você residência. também. Tem uma prédica de um rabino que ele fala sobre o amor em diferentes línguas, né? E eu acho que cada uma das línguas diferentes pode trazer um pouquinho de significado para a residência. Eu vou chegar numa experiência difícil que eu tive também.
Em português, paixão vem de pathos, patologia, doença, é algo que é uma inflamação, algo que queima. Então, você tem, por um lado, aquela dedicação, eu gosto muito disso, eu quero fazer uma boa cirurgia, eu quero ser fominha e operar mais, mas também, às vezes, poxa, a rotina, que nem a Júlia falou, ser o último a sair. Daí vem do inglês, to fall in love. Tem uma coisa assim difícil, às vezes negativa, na dedicação, na carga horária, né? E se a pessoa não estiver estruturada na vida dela pessoal, pode ser difícil, pode gerar um sofrimento. No hebraico a palavra é diferente, a palavra é ahavá, significa se doar, quando você ama. E uma das dificuldades que eu tive na residência foi um diagnóstico de um paciente, um senhorzinho, veio com a esposa. Ele tinha umas 4 ou 5 comorbidades oculares. Então a receita dele tinha uns 8 colírios diferentes, com posologias difíceis. Eu tentava organizar, por mais que eu dissesse tal hora e tal hora e tal hora, e eu sentindo ele com a limitação cognitiva dele, uma falta de educação que ele teve ao longo da vida dele, dos 60, 70 anos dele, assim, entender aquilo, e voltar na consulta seguinte dizendo que ele não conseguiu comprar todos, que ele não conseguiu usar todos, que a visão dele estava piorando. Eu acho que esse foi um dos dias mais difíceis para mim na residência, é onde eu queria me doar para ele e às vezes não conseguia por uma falta de educação estrutural que a gente tem às vezes no nosso país e às vezes, como casos difíceis, a gente quer dar e fazer o bem, mas quando a gente não consegue, eu acho que isso frustra, isso dói. Porque um dos lados mais positivos é quando a gente consegue ajudar. Então, quando eu não consigo ajudar, foi um dia difícil para mim. Nesse paciente eu não esqueço. Impagável isso, né? Não é dinheiro. É um valor muito maior. Bem legal, Gabriel, que você tem tanto para oferecer nesse sentido. Talvez a gente tenha que te chamar para um outro podcast, num outro assunto, né? É Bom, muito bacana. Até me emocionei aí com a tua história, porque essa é a realidade mesmo, assim. É triste a gente ver que, às vezes, a população não tem capacidade, né? Ela não consegue realizar aquele tratamento e ele vai perder a visão por mais que ele queira. Desculpa, acho que eu tô emotiva, mas eu fiquei emotiva com a tua história. E, Gabriel, um conselho, e você tá cedo para dar conselho, mas pela tua vivência aí, né, eu acho que você pode já, né, mais do que um R2 comum, você pode nos ajudar aí. Vou dar 2 em 1, tá bom? Vou fazer uma promoção. Da minha base de teologia é pensar cada paciente como a gente pode ajudar ele. Seja um caso mais simples, o doutor quebrou meus óculos. Olha aquele autorrefrator ali. Gente, ele tem -2 de astigmatismo. Gente, eu preciso pedir uma topo para ele. Dá atenção para ele, você consegue fazer um diagnóstico mais cedo. E se for só um presbítero que de 40 anos, 10 anos ele não vai no oftalmo, precisa dar uma refração um pouquinho mais forte para ele, vai mudar a vida dele. Dá atenção para aquele paciente, para aqueles poucos minutos. Faz uma diferença. Toca aquela pessoa. A gente é médico. Médico é isso, não é? E, por um lado, se o conselho mais básico seria dar atenção para o paciente que vem para uma consulta mais simples, é um conselho do meu avô e do meu pai, vá a congressos. Em congressos tem as conexões que a Júlia mencionou, né? A oportunidade de estar com o seu staff numa sessão, vê-lo palestrando, ou ver o conselho dele ali, aquilo ali é o mundo do oftalmo borbulhando suas novidades na feira de exposições de fármacos e de tecnologias, e atualizações dos últimos guidelines, e conhecer residentes de outros lugares. Eu acho que é um momento assim tão importante. A gente tem no Brasil tantas sociedades e conselhos que organizam eventos desse porte. Eu acho que agrega muito, mesmo como R2 tendo ido a vários congressos, acho que isso assim, sempre me bota assim, no nível um pouquinho acima, para depois, no final das contas, trazer isso para o paciente e você explicar para ele, olha, seu olho seco, ele está ligado a tal e tal coisa, que eu aprendi no congresso, não sempre precisa dizer que aprendeu, mas isso o paciente, entendi, o médico me explicou, isso faz uma diferença. Os congressos, eles são uma brisa, né? Depois do calor, assim, da lida com o sofrimento do outro, né? E pode parecer que não, mas na oftalmologia a gente está diretamente relacionado, diretamente com isso, né? A Vivi que faz a parte de uveitis, eu faço a parte de superfície ocular. Eu lembro que um dos dias mais tristes, quando eu estava na Unifesp, num estágio, e tem um paciente com um olho seco, assim, gravíssimo. Também sem tanta condição, e eu fiquei assim também tocada com aquilo, e como é que eu vou resolver isso? E o que eu acho que
essa compaixão, assim, né? Esse sentimento que você demonstra pode não ter uma efetividade ali no tratamento da doença, mas com certeza ele toca o espírito, né? E ele traz um consolo que a pessoa, ela sente, assim, né? Que você realmente tá ali com ela naquele momento, né? Apesar de não poder fazer muita coisa. E o congresso é isso, né? A gente vai, encontra os colegas, a gente assiste aula porque a gente gosta de estudar, a gente gosta de aprender, né? Então, ele funciona, assim, além dessa atualização, como uma oportunidade para a gente descontrair um pouco, né? O Milton Yogi fala isso num episódio anterior, né? Que já é uma pessoa de muita referência e tem um pouco dessa pegada também que a gente tá conversando. É uma coisa que eu acho particularmente, assim, não é muito valorizada, né? A gente vive muito o academicismo, mas que eu acho que daqui para frente, cada vez mais, não que não tenha valor todo o academicismo, teoria, publicação, tudo isso tem muito valor, mas a gente sempre, são poucas as pessoas, a gente vai entrar no podcast a seguir falando um pouco sobre isso, mas a segunda parte é o ser médico, é a compaixão, é você se importar com o outro e isso passa por quem é você, né? Então, acho que essa é uma conversa muito rica. Gabriel, com certeza, tem muita experiência. A Júlia, eu acho que até de maneira inata tem isso nela, assim, a gente vê que é uma coisa que ela já veio com bagagem e acho que isso te ajudou muito a levar a residência de uma maneira tão leve e aproveitar cada momento. Você já tinha, claro que você desenvolveu muito e a gente sempre brinca que vocês entram crianças e saem médicos, é mais ou menos isso que a gente vê, essa transformação depois de muitas turmas, né? E é muito legal realmente de ver. Eu acho que, mais uma vez, assim, às vezes a gente vai muito pela intuição, e a intuição é um outro tipo de inteligência que a gente não sabe explicar bem como ela funciona, mas a intuição na escolha, ela foi muito certa, né? Então, quando a gente estava pensando quem a gente ia chamar, né, quem se destaca de alguma maneira, e aí veio a Júlia e veio o Gabriel na nossa mente como possibilidade, e ainda bem que vocês aceitaram, porque eu acho que esse foi um episódio riquíssimo, muito diferente do episódio anterior que a gente teve com a Ana e com a Thaís, que foi genial também, mas eu acho realmente que vocês são, antes de médicos, vocês são pessoas, assim, que se destacam, né? E eu acho que quando você é uma pessoa maravilhosa, você é um médico maravilhoso. É claro que tem que ter a teoria, mas eu acho que te torna uma pessoa que se destaca, né, Júlia? Uma pessoa que sai à frente por diversos motivos. Muito obrigada pelo tempo e pelo compartilhar de vocês aí com a gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente, conversando, né? Eu sei que vocês são super ocupados e foi muito legal, adorei. Eu que agradeço a oportunidade e todos os elogios. Foi uma honra poder conversar com vocês aqui hoje e compartilhar um pouquinho da minha experiência. Faço das palavras da Júlia as minhas. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar, de que a gente possa, com um podcast, um episódio, ajudar a tocar mais pessoas, influenciar mais pessoas e trazer mais luz. Foi uma honra estar aqui. Obrigado. Muito joia, gente. Muito obrigada e para quem está assistindo, espero que vocês tenham gostado, que isso tenha acrescentado alguma coisa aí no dia a dia de vocês como médico, oftalmologista, e até a próxima. Logo teremos mais episódios aí e continua com a gente, Oftalmo Expert, de olho no futuro.